Irmãos, eu quero trazer uma palavra hoje de um texto bastante conhecido. Tenho certeza que você já ouviu alguém pregar, ou sendo pastor, já pregou sobre ele algumas vezes. Mas eu queria, em cima desse texto que nós vamos falar, trazer algumas revelações de Deus, porque a palavra do Senhor é assim, ela está escrita para qualquer um ler. Mas a revelação do Espírito, não é qualquer um que tem, né? E Deus revela coisas e a gente precisa estar atento. Então, assim como você está, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque estamos nos teus braços de amor. Pai, nessa noite, estamos aqui reunidos para ouvir a tua voz, para aprender um pouco mais de ti, para receber, ó Pai, aquilo que nós precisamos, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, usa minhas cordas vocais como instrumentos das tuas mãos. Pai, que os nossos corações estejam abertos e receptivos em nome de Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 10. Vamos ler até o versículo 18. Diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Amém. Eu estava ali tocando e cantando, e Deus estava ministrando no meu coração sobre algumas coisas que eu ia falar aqui nessa noite. Eu queria falar sobre a batalha que nós enfrentamos, a batalha espiritual, certo? Que todo crente enfrenta, e independentemente se ele é um crente muito antigo, ou se ele é um crente novo, se ele acabou de se converter, ele enfrenta essa batalha. Obviamente que ele enfrenta em diferentes níveis, e eu quero falar sobre esses níveis dessa batalha. Alguns anos atrás eu comecei falando sobre isso, e eu falava de 3 níveis. Mas, com o tempo, com a experiência, a gente vai descobrindo coisas mais profundas, né? E hoje eu quero falar também de um 4º nível que o Senhor me permitiu conhecer. O primeiro nível é aquele nível bem básico, quando alguém ainda está recebendo as primeiras instruções sobre o Evangelho. Parece difícil, mas é bem comum encontrar pessoas que ainda não foram evangelizadas. Que apesar de ter na internet mensagens, e rádio, televisão e tudo isso, mas é possível ainda encontrar alguém que não tenha ouvido a mensagem do Evangelho. E essa pessoa não sabe nada. Mas quando ela ouve o Evangelho, algo acontece no seu coração. Esse é o primeiro nível da batalha. É para que a pessoa escute o Evangelho. É para que a pessoa aceite a palavra que vai ser pregada para ela. Esse é o primeiro nível. Quando ela consegue romper esse nível, ou seja, ela escutou a palavra, ela creu, ela foi na direção de Jesus, ela entra num 2º nível.
Quando a gente chega na igreja, a gente se converte, a gente se batiza, furamos um nível. Mas a batalha não acabou, esse é só o primeiro nível. Tem um segundo nível. Qual é o segundo nível? O segundo nível é, bom, tudo bem, você está na igreja agora, ok, você diz que é de Jesus. Mas vamos fazer o seguinte, fica quietinho, ok? Você pode ficar sentadinho aí e está tudo certo. Você vem, vai embora para casa e está tudo certo. Esse é o segundo nível da batalha. É quando o inimigo quer nos manter estagnados. Ok? Você é crente agora, mas não fala nada para ninguém, não. Não influencia ninguém, não. Não se mete nesse negócio de ministério, não. Fica quietinho na sua. Infelizmente, irmãos, muitos, mas eu digo muitos crentes estão nesse processo há anos. Eles têm ouvido vamos dizer assim, essa fake news do diabo e têm acreditado nisso. E têm parado aí. Não, já está bom, já, eu não quero me meter, eu não quero confusão. Ah, não, eu já até tentei uma vez, mas deu tanto problema que eu desisti. É claro que vai dar problema. É claro que vai dar problema. Mas o que eu quero te dizer hoje é que esse nível é raso. Esse nível é raso. Então, se prepare para o que ainda vem. Porque a primeira luta é para que você se converta. Ah, você não se converteu, tá? Agora, a luta para que você fique quieto. Aí você fica quieto. Mas você conseguiu, vamos supor, você conseguiu furar esse bloqueio. E agora você está no ministério. E está trabalhando. Ele vai continuar lutando para que você desista. Desista. Muitas pessoas pensam que o diabo queria matar Jesus na cruz. Não, ele não queria. Ele o tempo todo estava tentando Jesus para Jesus desistir. Se tu és filho de Deus, muda essa história, porque você está passando fome no deserto. Faz essas pedras virarem pães. Depois, mesmo lá na cruz, se tu és filho de Deus, livra você e livra nós também. Pilatos falando, você não vai falar nada? Você não vai se defender? Então, o tempo todo o diabo estava dizendo, sai dessa situação, você não é o filho de Deus. Por que você vai sofrer dessa maneira? Tentação para desistir. Desistir. Tudo que o diabo faz é para a gente desistir. Desistir. Mas tem um quarto nível. E o Senhor estava falando isso comigo. Que é o nível quando o diabo vê que você não vai desistir. Que você é um caso perdido. Aleluia. Esse é o melhor estágio, irmãos, porque o inimigo já sabe que ele não vai te ter, você não vai desistir, mas aí ele fala assim, então, ok, você não vai desistir, você não vai voltar atrás, você não vai ficar quieto, sentado no banco, você não vai fazer nada disso. Então, eu vou tornar a sua vida infeliz. Já chegou nesse nível? Já chegou nesse nível de o diabo falar assim, eu vou tornar a sua vida infeliz. Claro que nos outros níveis ele também trabalha nessa área, mas não como nesse quarto nível. Porque aí você se torna realmente uma oposição. Você é uma oposição. Você é como se você fosse... no exército tem patentes, né? Então é possível corromper um soldado. É possível, de repente, corromper um sargento. De repente, até um capitão. Mas quando você é um general, a coisa é muito complicada.
Sabe, irmãos, os generais, eles se tornam o próprio país. Eles personificam a pessoa do exército. Eles estão tão imersos na instituição que eles são quase que a mesma coisa com a instituição. E aqueles que são de Deus e chegaram nesse quarto nível, eles também estão imersos em Deus de uma tal forma que o diabo não faz mais separação. Só que tem um porém, nós estamos aqui ainda. Nós não estamos no céu ainda. E por isso é que, muitas vezes, a batalha é tão intensa, tão ferrenha, que a gente fala, meu Deus, mas por que tudo isso? E, às vezes, você nem está fazendo nada, você está até num dia de folga e o inimigo está te atacando da mesma forma. Você fala, mas por que isso? Por que está acontecendo? É porque você e Deus já não há separação. Não há diferenciação. É por isso que Paulo fala aqui, em Efésios 6:10, sobre a armadura de Deus. Sabem, alguns pensam que a armadura de Deus, né? Alguns fazem até os gestos, né? Eu vou vestir, vou botar capacete, cleclect, vou botar a couraça, vou botar a espada. Sim, né? Querido, não é esse tipo de armadura que você está pensando. Eu queria caminhar um pouco pela armadura com você, para que você pudesse entender o que é essa armadura. O versículo 11 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, não de metade da armadura, não de uma parte da armadura, mas de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Firmes. Eu tive um sonho essa noite. E eu já fui muito de sonhar, mas hoje em dia eu não sonho tanto. Mas eu tive um sonho essa noite. E o sonho que eu tive essa noite é que eu estava pregando. E tinha, assim, muitas pessoas, mas era na igreja, mas era um lugar aberto, era um lugar aberto. E eu estava pregando. E as pessoas estavam muito dispersas, muito. Tinha um grupo conversando outra coisa ali, e outro falando outra coisa lá, e aquilo estava me irritando já, e eu chegando já perto daqueles que estavam ali conversando, assim, falando assim, irmão, presta atenção que eu estou pregando aqui, e estava assim. E, de repente, alguém falava para mim, olha só, um peixe voador, não me pergunte, era sonho. Um peixe voador me mordia aqui. Estava grudado assim na minha perna. Eu não percebia, a pessoa me falava, olha só. E aí eu repreendia, eu começava a repreender. E aquele peixe soltava e caía. Caía morto assim. E eu fiquei pensando, Deus, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Sabe, irmãos, o que muitas pessoas não entendem é que nós estamos dentro de uma batalha espiritual. E não tem isenção. Não, eu não quero me meter nisso, não. Eu quero. Não tem como. Não tem como você ficar de fora. Tem crente que pensa que é possível ficar de fora. Não, eu nem me meto nisso, sabe, para não ter problema. Não, você já tem problema, você já está no meio. Não tem como. Se você está numa batalha e você se recusa a pegar no fuzil lá e se recusa a ir combater, você vai ser alvejado. Não tem como. Você está no meio da guerra e fala assim, não, eu não quero pegar em arma, não, eu não quero fazer isso, não. O que você está fazendo aqui? Você está entendendo? Então, nós estamos no meio dessa guerra. Então, de qualquer forma, nós vamos ser atingidos, nós precisamos nos preparar. E é por isso que a Bíblia fala, olha, toma toda a armadura. Sabe, o que Deus colocou no meu coração é que, muitas vezes, aquilo que as pessoas fazem atinge a nós que estamos pregando. Você está pregando, você está falando, você está pregando, você está falando, e as pessoas não estão escutando. As pessoas não estão dando ideia para aquilo que você está falando. E o inimigo usa isso como uma seta
para te desanimar e para te desencorajar e para fazer, quer saber? Então também não fala mais nada, não. Então, vocês se viram por aí. É uma artimanha do diabo. Quando lá em Isaías 53 diz quem deu crédito à nossa pregação, irmãos, esse é o dilema do pregador. O pregador está pregando e quem é que quer crer? Só que a gente precisa colocar uma coisa no coração. O meu trabalho, o trabalho do pregador é pregar. Não é fazer as pessoas acreditarem. A gente prega. Quem crê, crê. Jesus mesmo fala isso, olha, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E às vezes a gente fica preocupado, o que eu estou falando, as pessoas não... E Deus falando isso comigo, olha, me mostrou isso, falou assim, não se preocupa. É assim que o diabo age, nesse quarto nível, que muita gente não entende, que é tornar a sua vida infeliz por causa dos outros, por causa da obra. Porque como o zelo, né? O zelo da tua casa me consome. Você tem um zelo da obra de Deus, e você vê as pessoas tratando a obra de Deus de qualquer maneira, e aquilo te dá uma... Meu Deus! E é nisso que vem o peixinho ali, ó, e te abocanha. E você não sabe, você não está percebendo, mas é o diabo ali, eu estou te garfando aqui, ó. Porque você está vendo isso e está se entristecendo. Você está vendo isso e está desanimando. Você está vendo isso e está deixando de fazer o que você tem que fazer. Você está vendo isso e está prestando muita atenção no povo que não quer ouvir. Quando você tem que continuar fazendo independentemente. Se o povo ouve, se o povo não ouve, você tem que continuar fazendo. Então vamos à armadura, que eu não quero estender muito. Vamos lá, eu tenho que terminar. Vou tentar ir rápido. Toda a armadura de Deus. Por quê? Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Irmãos, quando eu li isso aqui, me deu um alívio. Porque parece que a gente tem que lutar contra tudo, né? Mas a Bíblia diz, não, você não tem que lutar contra a carne e o sangue. Então é menos uma coisa que você tem que lutar. É verdade? Você não tem que lutar contra a carne e o sangue, graças a Deus. Menos um. Bom, mas nós só temos que lutar contra os principados e potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade das regiões celestiais. Você fala assim, mas pastor, mas não seria melhor lutar contra a carne e o sangue do que ter que lutar contra os principados e potestades? Eu acho que não, irmãos. Veja bem, contra a carne e o sangue, a gente tem que conviver com a carne e o sangue. Você mora com a carne e o sangue, você trabalha com a carne e o sangue, você está o tempo todo com a carne e o sangue. Cercar das pessoas. Você não pode expulsar as pessoas, mas o demônio você pode expulsar. Não é verdade? Família. Você não pode se despedir da família. Tchau, fica todo mundo para aí que eu vou embora. Não, mas você pode expulsar o diabo. Não é verdade? No ministério, eu não gosto de alguém. Você não pode, vou expulsar esse cidadão que eu gosto dele. Não, mas você pode expulsar o diabo. Então, glória a Deus por isso, porque essa é a raiz do mal. É daí que vem o problema. Então, olha só, você deve lutar contra os principados e potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. É contra isso que nós temos que lutar. Porque é isso que está causando esse mal. É isso. Esse desinteresse, essa falta de ânimo, essa apatia, isso é coisa do inimigo, irmãos. É o inimigo pelejando contra cada um, e os pregadores, os pastores vão se cansando, porque parece que você está puxando a carroça sozinho. Mas o Senhor está mostrando essa noite, olha, aonde é que tem que fazer? Ataca o inimigo. Ataca ele, porque é ele que está fazendo isso. Isso não é obra de Deus, não, é ele. E também não toma isso por, é fulano que é assim mesmo, é ciclano que não quer nada. Não, é o diabo. Ok? É o diabo. Não fique pensando que, é isso, aquilo. Não, é o diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Há um dia mau, e nesse dia mau você tem que resistir. Tem dia que está tudo tranquilo, mas tem um dia mau. E no dia mau é que você precisa estar firme. Né? Depois de fizer tudo, ficar firme.
Então estáis, pois, firmes, tendo o quê? Cingido os vossos lombos com a verdade. Quem é a verdade? O caminho e a vida. Quem é a verdade? É Jesus. E para que serve um cinto, irmãos? É para compor a roupa? Não, porque ele nem aparece. Ó. Eu tenho um cinto aqui, mas ele nem aparece, não. O cinto é para segurar as calças mesmo. Então, o cinto, ele sustenta toda a armadura. E o que sustenta toda a armadura? A verdade. Olha aí. Então, a gente sempre precisa lidar com a verdade. Porque isso sustenta a nossa armadura. Ah, eu tenho a couraça da justiça. Ah, eu tenho o capacete. Ah, mas eu não tenho verdade. Você tem que ter cingido o lombo com a verdade. Vestida a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? É a justiça própria? É aquilo que você mesmo... Não é a justiça própria, não. Não é o que você faz, não. Só há um justo. Quando o Senhor olhou para baixo, não havia nenhum, mas aí Ele mandou um. Um justo que é Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, como nós cantamos, Jesus Cristo justo me justificou. Ele é a couraça da minha justiça. Eu preciso estar revestido dele. Ele é a couraça da justiça. Então, veja bem, o cinto é ele. A couraça é ele. Já dá para desconfiar quem são as outras partes, né? Olha só, calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Eu calço os pés com quê? Com ele. É ele. Aleluia. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Quem é o autor da fé? Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. E com esse escudo, eu posso apagar todos. Aleluia. Todos os dardos inflamados do maligno. Não é um ou outro, não. Eu apago todos os dardos inflamados do maligno. Também toma o capacete da salvação. Você sabia que o nome Jesus, no hebraico, é Yeshua, né? Yeshua quer dizer o quê? Salvação. Tomando o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus, irmãos? Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Olha o mistério revelado aí. O que é essa armadura, meu Deus do céu? Revestidos de Cristo. Paulo fala sobre isso. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos estar revestidos dele, revestidos de Cristo. Irmãos, quando nós estamos revestidos de Cristo, a raiva do inimigo aumenta. Aumenta e aumenta muito. Sobe para o nível hard, assim como o pessoal diz. Vai para o nível lá em cima. É por isso que a gente enfrenta tanta batalha. É porque quando ele olha para você, ele vê o próprio Jesus. Ele vê o próprio Cristo. E aí ele não suporta de maneira nenhuma. Ele não suporta nem ouvir teu nome, porque fala assim, não quero esse não. Lembra quando aqueles filhos daqueles sacerdotes foram expulsar aquele demônio? O que eles falaram? Olha, eu conheço, porque eles queriam expulsar o demônio em nome de Jesus, que Paulo pregava. E aí eles falaram assim, olha, a gente sabe quem é, a gente conhece Jesus e a gente sabe quem é Paulo. Né? Mas vocês são quem? Ele sabia quem é Paulo, por quê? Porque Paulo e Jesus estavam ali, ó, juntinho. Por isso ele sabia, e ele sabe. Ele sabe. Então, irmãos, a nossa batalha só é vencida quando nós revestimos de Cristo. Pastor, eu aceitei a Jesus, não está fácil. Mergulha mais em Cristo. Pastor, vai ficar mais fácil? Não. Mas não tem volta. Não tem volta. Você já atingiu um nível de conhecimento que não tem volta. Tem gente aí voltando atrás. Ah, não, eu não quero ser mais crente. Irmãos, é comida do diabo. Essa é a verdade. Porque quando nós estamos com Cristo, nós somos guardados por Ele. A Bíblia fala que nós estamos assentados com Cristo na região celeste.
Seu corpo está aqui, mas seu espírito está sentado com Cristo na região celeste. Nós estamos. Nós não vamos só para o céu, não. Nós já estamos assentados com Cristo. Então o diabo sabe disso. E lá nas regiões celestes nós guerreamos. Já teve um sonho e acordou cansado? Um sonho de batalha? É porque você estava guerreando. Seu corpo estava dormindo, mas seu espírito estava lutando. Irmãos, é impressionante. É impressionante. Eu posso estar dormindo, mas quando vem uma coisa do diabo, eu começo a repreender. Eu não deixo de estar alerta quando estou dormindo. Né? Porque, está dormindo, está despreparado. Não, se aparecer uma coisinha, o Espírito Santo já mostra, fala assim, é o diabo. Repreende, em nome de Jesus. Então, irmãos, na sua vida, na minha vida, nós precisamos nos revestir dessa armadura. Estarmos certos disso. Para que a gente possa ficar firmes. Fique firme. Os dias são maus, são difíceis e não há esperança de que melhorem. Não, vamos orar que vai melhorar. Não, não é isso não. Nós é que temos que ficar mais preparados. Preparados mesmo, porque as coisas todas, não adianta reclamar das coisas do mundo. Porque isso está ruim assim. Porque a igreja... Não adianta. Tem que lutar. Tem que dobrar o seu joelho e repreender. Quando o diabo quiser desanimar o seu coração, porque isso faz com todos nós, faz comigo, faz com todo mundo. Você olha assim e fala assim, quer saber, eu não estou com paciência mais, não quero saber mais. Não, ora e fala, Deus, em nome de Jesus, eu não vou desanimar. Em nome de Jesus, eu vou continuar lutando. Em nome de Jesus, eu vou ficar de pé. Em nome de Jesus, eu não vou voltar atrás. Em nome de Jesus, eu permaneço nessa batalha, eu permaneço nessa luta, eu permaneço nesse exército. Em nome de Jesus, eu permaneço alistado, eu não vou desertar, eu permaneço. Irmãos, isso que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, no Brasil também, está acontecendo no mundo todo. Olha, depois que esse vírus atingiu o mundo, a igreja... não, mas tem igreja aí que está... Irmãos, a igreja... Quantos crentes não conseguiram voltar para a igreja? E a gente acha que isso é normal. Isso é espiritual, irmãos. Só que a gente acorda e começa a orar e repreender isso, ou então a gente vai ficar só ficando chateado.